Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Terra Fria. Alerta de spoilers a seguir. Durante um julgamento importante, Josie contou ao tribunal toda a sua história. No ano de 1989, Josie ainda era casada, mas o seu marido era abusivo e gostava de machucá-la. Um dia, Josie teve o suficiente e fugiu com seus filhos Sammy e Karen. Eles foram até o norte de Minnesota para ficar com os pais de Josie, Hank e Alice, mas a primeira coisa que Hank perguntou foi se o seu marido havia lhe pegado no flagra com outro homem. Ele tinha vergonha dela desde que a jovem engravidou no colegial, e ela não sabia se o seu namorado inadequado, Bob, era o pai. Josie ficou com seus pais, mas era difícil ter voltado para sua casa de infância, onde todos sabiam que os seus filhos não pertenciam ao mesmo pai, e agora a julgavam por ela ter deixado seu marido. Um dia, enquanto trabalhava no salão de cabeleireiro, Josie se reconectou com a sua velha amiga Glory, a primeira mulher a trabalhar na mina local, onde Hank também trabalha. Ela ofereceu a Josie um cargo, o que lhe permitiria ganhar dinheiro suficiente para não precisar mais da ajuda dos seus pais. Quando ela compartilhou a sua decisão com seus pais, Hank não aceitou bem, acusando-a de ser lésbica e não estar apta a fazer o trabalho de um homem. Mas antes de ser aceita na empresa, ela teve que passar por um teste muito invasivo com um ginecologista para provar que não estava grávida, porque a sua palavra não era suficiente. Uma tarde, seu ex-marido apareceu na casa para ver Karen, enquanto Sammy o ignorou porque ele não é o seu pai. Então, Josie o expulsa enquanto Hank esperava que eles conversassem, e depois, Alice lhe diz que aceitar o trabalho na mina traria vergonha para a família. Cansada da falta de apoio, Josie aceita o emprego de qualquer forma e se muda para a casa de Glory e seu marido Kyle, até que ela conseguisse a sua própria casa. No primeiro dia de Josie na mina, o supervisor Pavitt fez um discurso para as novas meninas sobre o fato desse ser um trabalho para homens, e a nova lei ser a única razão pela qual eles estavam contratando mulheres. Ele também fez comentários inapropriados sobre seus corpos e disse que não impediria os outros funcionários de insultá-las. Glory trabalhava lá há algum tempo e era representante do sindicato, mas ela tinha que lutar por coisas básicas como uma pausa no trabalho. Pavitt fez um tour com as meninas no local e Josie ficou chocada ao descobrir que um dos funcionários era o seu ex da escola, Bob, que também fez comentários inapropriados quando a viu. Parecia que ele ainda era insistente. Josie até se lembra de como ele estava sempre tentando se ocupar com ela fora da escola. Um dia, isto fez com que eles fossem apanhados por um professor que lhes deu uma detenção. O trabalho na mina não era tão difícil, mas lidar com a atitude dos homens não era nada fácil. Eles frequentemente escreviam calúnias nos vestiários femininos e escondiam brinquedos inapropriados em suas lancheiras. Pelo menos, Josie conseguiu fazer amizade com Peggy, Cherry e Betty, e a hora do almoço era mais fácil graças a elas. Gloria também estava lá, mas Josie começou a se preocupar com a sua saúde, porque o que Glory chamava de uma artrite simples parecia estar piorando. Depois de muita discussão e de ser insultada pelo resto do sindicato, Glory conseguiu instalar banheiros portáteis no exterior da mina. Em casa, Kyle tenta se conectar com Sammy, mostrando o seu trabalho com relógios, mas Sammy acha aquilo bem fuleiro. Algumas semanas depois, quando Josie ganha o seu primeiro salário, ela fica orgulhosa de levar as crianças a um bom restaurante para celebrar o início de uma vida melhor. Lá ela foi abordada por Pearson, um dos donos da empresa, que lhe disse para ir até ele se ela estivesse com algum problema. Uma manhã, enquanto as meninas estavam limpando uma área da mina que tinha mais pichações insultantes para elas, um dos homens pediu um cigarro a Cherry, mas em vez de deixá-la tirá-lo, ele colocou a sua mão no bolso da frente da blusa dela como desculpa para tocá-la. Mais tarde, Josie foi até Pavitt para fazer uma reclamação, mas ele só disse a ela para tratar os seus problemas como um homem. Então, Josie ameaçou falar com Pearson, mas Pavitt a proibiu de fazer isso. Mais tarde, Bob tentou dar em cima dela e a deixou extremamente desconfortável. Então, ela faz uma pausa no vestiário para chorar. Quando Gloria a encontrou, Josie ainda assim lhe agradeceu por ter conseguido este emprego, porque pela primeira vez na vida ela sentiu que estava realmente vivendo. Uma noite, no bar local, Kyle se reuniu com o seu velho amigo Bill, que havia voltado à sua cidade natal depois de se divorciar. Glory quis apresentar Bill a Josie, mas ele não queria se relacionar com ninguém tão cedo. Enquanto isso, Josie já estava dançando com Rick,
que ela achava ser um cara legal. Quando eles voltaram para casa, Josie descobriu que Sammy tinha ficado bêbado. No dia seguinte, Josie levou as crianças para ver a casa que ela finalmente conseguiu alugar, embora ela também tivesse que lidar com o humor rude de Sammy de ressaca. Depois de se mudar, as coisas só melhoraram para a família. Josie pôde finalmente comprar bons patins de gelo para Sammy jogar hóquei e até mesmo um trampolim para o quintal. Algum tempo depois, Bob disse a Josie que ele sabia que ela estava passando por um momento difícil, então ele teve uma conversa com os caras para tentar melhorar as coisas. Então ele mandou Josie subir na esteira para cuidar de um entupimento. Entretanto, assim que ela chegou ao topo, Bob pediu a um amigo para ligar a esteira novamente, e com o barulho cobrindo qualquer coisa que ele pudesse dizer, ele encurralou Josie e tentou agarrá-la à força, depois de apontar que ninguém a encontraria durante dias se ela caísse dali. Perturbada, Josie o recusou e foi embora. No julgamento, Pavitt chamou esse comportamento de típico, alegando que Josie gostava de arrumar problemas. Josie havia lhe contado o que aconteceu no transportador e tudo o que Pavitt fez foi ter uma conversa com Bob. Isto fez Josie se lembrar do dia em que ela e Bob tiveram uma detenção com o professor. Bob tinha sido autorizado a sair, mas o professor fez com que Josie ficasse mais tempo para conversar com ele. De volta à história de Josie, uma tarde ela convidou seus pais para irem ao jogo de hóquei de Sammy no domingo, mas Hank inventou uma desculpa para não ir. Josie tentou convencê-lo, apontando como ela trabalhou duro e conseguiu seu próprio lar, da mesma forma que ele, mas ele ficou ofendido com a comparação. Quando chegou o domingo, Glory e Kylie trouxeram Bill para que ele finalmente pudesse conhecer Josie. Seus pais também vieram, mas se sentaram longe deles. Durante o jogo, Sammy não está se divertindo, já que seus colegas de equipe não fazem nenhum passe para ele, porque seus pais não querem que eles sejam amigos do filho de Josie. No meio da partida, a esposa de Bob vem gritar com Josie na frente de todos, chamando-a de rude e dizendo a ela para se afastar do seu marido. Após o jogo, a namorada de Sammy disse a Josie que Sammy iria passar a noite na sua casa. Josie nem sabia que Sammy tinha uma namorada e nunca lhe deu permissão para dormir em outro lugar. Assim, ela correu para o carro da garota para arrastar Sammy para fora. Começou uma discussão entre mãe e filho, onde Sammy disse a ela que todos tinham razão e que ela era realmente uma pessoa rude, e Josie foi humilhada em público mais uma vez. Agora todos achavam que ela era louca. Mais tarde, quando chegaram em casa, as crianças foram para dentro e Josie ficou no carro chorando. De volta ao julgamento, Peg estava dizendo a todos como depois daquele dia, Josie perdeu a cabeça e continuou a gritar para suas colegas de trabalho que elas não deveriam mais aceitar os assédios e que ninguém estava as protegendo. Ela também disse que os homens nunca a incomodaram, o que não era verdade, porque eles também pintaram grafites a insultando na máquina em que ela trabalhava. Sempre que as mulheres se reuniam depois do trabalho, Josie tentava convencê-las a ir falar com Pearson juntas, mas elas tinham muito medo de perder o emprego ou de serem ainda mais assediadas por terem feito fofoca. O que tornou isso mais difícil foi a falta da presença de Glory. Ela não foi trabalhar e nem a noite das meninas, porque estava ficando mais doente a cada dia. Algum tempo depois, quando Josie estava usando o banheiro químico, os homens começaram a agitá-lo até que ela caiu no chão e saiu de lá coberta de sujeira, mal conseguindo se levantar até que Rick a ajudou. No dia seguinte, Josie dirigiu até a cidade para conversar com Pearson, mas descobriu que Pavitt havia chegado primeiro. Tendo a versão de Pavitt dos eventos, Pearson se recusou a ouvir Josie e lhe disse que faria o favor de permitir que ela se demitisse agora, em vez de entregar o aviso prévio das 2 semanas. Josie se recusou a desistir, o que levou Pearson a dizer a ela para parar de agitar as suas colegas de trabalho e trabalhar mais. Em casa, Sammy não estava falando com Josie. Ele não queria passar o seu tempo com ela e voltava para casa na hora que queria. Ele também deixou a equipe de hóquei sem avisar a sua mãe. Alguns dias depois, Josie visitou Glory e descobriu que ela tinha a doença esclerose lateral amiotrófica, então ela mal conseguia se mexer. Kylie continuou apoiando a sua esposa durante os tempos difíceis e Josie não pode deixar de sentir um pouco de inveja. Uma manhã, as mulheres chegaram ao trabalho para descobrir que os homens tinham escrito insultos e calúnias nas paredes do seu vestiário, usando excrementos. Como esta foi uma reação à ida de Josie a Pearson, as outras mulheres a fizeram limpar tudo.
Depois disso, Josie foi ver Rick para obter informações sobre quem fez aquilo, mas Rick lhe disse que agora ela tinha que lidar com as consequências. Então, Bob lhe chamou para ter uma conversa, mas na verdade ele a jogou no chão para agredi-la e quase sufocá-la, ameaçando-a com violência se ela não jogasse de acordo com as regras. Durante a hora do almoço, Josie contou a Rick o que Bob fez na frente de todos, mas Rick se negou a oferecer o seu apoio. Essa foi a gota d'água e Josie finalmente desistiu. À noite, Glory tentou assistir à reunião do sindicato, mesmo sentindo-se doente, mas como ela não estava mais trabalhando lá, eles não a deixaram ficar. No dia seguinte, Josie pediu ajuda a Bill para processar a empresa, mas Bill se recusou. Ele achou que Josie não tinha nenhuma chance, que as pessoas a chamariam de paranoica, que imaginava coisas ou que ela estava pedindo pelo que aconteceu. Josie o acusou de não se importar com a segurança das mulheres na mina, fazendo-o se sentir culpado. Mais tarde, Bill compartilhou as suas preocupações com Kylie, confessando que ele teria aceito o caso se ainda estivesse trabalhando em um grande escritório de Nova York. Kylie explicou que eles nunca provocaram Glory porque ela se tornou uma representante do sindicato no início. Isto foi o suficiente para Bill mudar de ideia e ir ver Josie para aceitar o caso, mas somente se ela pudesse obter o apoio de outra funcionária, para que isto pudesse ser um processo de ação coletiva. Uma mulher poderia ser acusada de mentir, mas não todas elas juntas. Josie estava curiosa sobre a sua mudança de opinião e Bill explicou que uma ação coletiva de assédio nunca havia sido feita antes e ele queria ser o primeiro. Em seguida, Josie foi ver Glory para pedir o seu apoio, mas ela estava no hospital com outros problemas. Durante a primeira audiência, Josie apareceu com Bill enquanto Pearson levou a sua advogada, Leslie, que saltou imediatamente para o fato de que Josie só tinha o seu próprio testemunho, enquanto a empresa tinha assinado declarações de outras mulheres, dizendo que elas estavam bem. O juiz decidiu dar uma chance a Bill e Josie, mas eles tiveram que encontrar um mínimo de 3 apoiadoras para que isto se tornasse uma ação coletiva. Mais tarde, tanto Leslie quanto Bill visitaram o hospital para ver Glory, que mal conseguia falar. Ela ainda se recusava a se envolver, então Kylie os expulsou por incomodarem a sua esposa enquanto ela estava naquele estado. Josie visitou as outras trabalhadoras, mas elas estavam muito assustadas para ajudar. Mais tarde, Leslie teve uma reunião com Pearson para expressar suas preocupações sobre a possibilidade de perder, especialmente porque isto poderia ter um grande impacto na lei do trabalho em todo o país. Mas Pearson trouxe Bob para compartilhar algumas histórias que poderiam ajudá-los a vencer. Enquanto isso, Alice visitou Josie para deixar algum dinheiro para alimentar as crianças enquanto ela procurava outro emprego. Quando ela voltou para casa, Hank disse que Josie não era nada além de uma vergonha para a família. Cansada das atitudes do marido, Alice decidiu ficar em um hotel por enquanto, deixando apenas um bilhete para trás. Algum tempo depois, Josie e Bill participaram de uma reunião do sindicato, onde Bob estava ao microfone, dizendo que não tinha feito nada e a insultando. Josie pediu para falar, dizendo que era o seu direito como membro do sindicato, mas eles mal a deixaram dizer algumas palavras antes de inventarem alguma regra sobre tempo limitado. Todos a insultaram e fizeram gestos grosseiros, e Hank finalmente viu como era a realidade de Josie. Sem poder ver a sua própria família sendo maltratada desse jeito, Hank assumiu o microfone para dizer a todos que tinha vergonha deles pelo seu comportamento. Ninguém se metia com as esposas um do outro durante os piqueniques da empresa, mas agora eles não se importavam que a filha de um amigo precisava de ajuda. Hank declarou que ninguém ali era mais seu amigo, e a única pessoa de quem ele não tinha vergonha era da sua filha. Mas quando eles saíram, todos os homens aplaudiram por ele ter defendido a sua família. Depois disso, Hank foi para o hotel para se reconciliar com Alice, enquanto as outras mulheres voltavam ao trabalho. Patty e Sherry estavam começando a reconsiderar o lado de Josie, mas Peggy ainda queria continuar no banco dos réus. As coisas só pioraram quando Sherry abriu seu armário e encontrou o sêmen de um homem em suas roupas. Durante o julgamento, Leslie continuou pressionando Josie sobre ela ter tido amantes, alegando que ela tinha tido 1 tonelada. Ela também trouxe o professor dela ao tribunal, enquanto deixava todos saberem que Josie já era assim quando adolescente. Devastada, Josie não teve outra escolha, senão confessar algo que nunca disse a ninguém. Naquele dia da detenção, depois que Bob saiu, o professor se aproveitou dela. Bob a viu e fugiu em vez de ajudá-la, mas disse isso à empresa para usar contra Josie durante o julgamento. Furioso, Hank pulou em cima do professor para espancá-lo, então ele teve que ser tirado da sala.
Josie também saiu quase à beira de um colapso, e naquela noite os pais de Josie ficaram com ela para apoiá-la. Sammy tinha fugido de casa e Kylie o encontrou mais tarde em seu porão, então ele aproveitou a chance para repreendê-lo pela forma como tratava sua mãe. Kylie entendeu que Sammy estava chateado por descobrir que seu pai era um abusador em vez de um soldado que morreu na guerra, como Josie havia lhe dito, mas isso não deu a Sammy o direito de xingá-la quando ela estava sempre trabalhando para proteger e sustentar os seus filhos. Como ficou grávida na adolescência, teria sido mais fácil para ela entregar Sammy a outra pessoa, e Sammy deveria valorizar isso. Depois que Kylie lhe deu um de seus relógios para mostrar que ele tinha um amigo, Sammy foi falar com Josie. Ela compartilhou a sua experiência de ter ficado grávida, então os dois concordaram em não esconder mais nada um do outro e se abraçaram. No dia seguinte, Bill chamou Bob para depor, mas ele continuou mentindo e dizendo que Josie tinha gostado de ficar com o professor. Mas Bill o chamou de covarde que não tinha coragem de ser um homem de verdade, zombando de Bob para ele finalmente admitir que o professor tinha realmente atacado Josie e ele não fez nada. Naquele momento, Glory chegou numa cadeira de rodas e Kylie falou por ela, explicando que ela veio para ficar com Josie. Desesperada, Leslie tentou parar isso, apontando que Josie ainda precisava de mais 2 pessoas para que isso fosse uma ação coletiva, mas já era tarde demais. A presença de Glory inspirou as outras mulheres e até mesmo alguns homens a se levantarem para apoiar Josie também. As mulheres ganharam seu caso no tribunal, elas receberam um acordo financeiro, mas mais importante do que isso, ganharam uma mudança nas leis de assédio, que hoje protege todas as mulheres. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.